Bom dia, paz esteja convosco, passando nesse dia para deixar um pão diário para a tua vida, um alimento espiritual, a qual renova o nosso espírito a cada manhã e nos abençoa com aquilo que é de mais precioso, que é a palavra do Senhor. Que Deus possa falar hoje no nosso coração e que nós possamos ouvir a voz de Deus, falar com cada um de nós, nos abençoando, trazendo nesse dia o alimento para o nosso espírito. E que nós possamos nessa manhã sermos cheios da graça, da unção, da proteção de Deus e que a proteção do nosso Senhor esteja no nosso lar, na nossa casa, na nossa família e que em Deus a gente possa ter confiança. Que em Deus a gente possa confiar naquilo que o Senhor tem preparado para entregar, para nos dar, nas bênçãos de Deus e nas promessas dele para a nossa vida. Que o Senhor fale conosco nessa manhã através da sua palavra e que nós possamos a cada dia crescer em graça, em conhecimento. Bom dia, dona Ana Regina, que Deus lhe abençoe, abençoe o irmão Otávio, abençoe a sua família. Que nós possamos nessa manhã receber as bênçãos do Pai sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. E o que eu quero falar hoje para vocês no Pão Diário, vem falando da verdadeira intenção, da verdadeira prosperidade, que é a prosperidade de Deus. Muitos de nós, às vezes, achamos que prosperidade é nós termos mansões, carro, dinheiro, mas a Bíblia, a quem nos ensina o que é prosperidade. E a prosperidade não significa que todos serão ricos ou terão riqueza. Deus promete dar aquilo que nós precisamos. Quando nós obedecemos e confiamos nele, ele vai dar tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que nós vamos precisar, tudo aquilo para suprir as nossas necessidades. Deus promete nos dar tudo que supre as nossas necessidades quando nós obedecemos a ele. E isso não quer dizer que nós precisamos e que nós vamos estar em abundância. Não. A abundância que Deus fala para nós e a que ele nos ensina na Bíblia nem sempre é material. Deus ele nos dá prosperidade, mas é espiritual. Ele nos dá abundância, ele nos dá alegria, ele nos dá a paz, o amor, a sabedoria. E essa é a nossa maior prosperidade, que é a vida eterna, que é uma vida sem fim. Então, amados, a verdadeira prosperidade, ela vem de dentro para fora. A verdadeira prosperidade, ela é algo que traz essa paz, que traz essa alegria, que traz essa felicidade, que nos traz esse direito da vida eterna. Quantas pessoas são ricas, milionárias, têm uma casa boa, têm dinheiro, mas não têm paz, não têm essa mansidão que nós temos, não têm a alegria de viver, não demonstram o amor, são pessoas fechadas, pessoas endurecidas, pessoas que precisam às vezes estar com seguranças para andar e não tem a verdadeira paz que excede todo o entendimento. Então a verdadeira paz, amado, ela vem de dentro para fora. A verdadeira prosperidade não é aquilo que temos ou possuímos, mas é aquilo que somos e para onde nós iremos. Então, amado, entenda uma coisa nessa manhã. A verdadeira prosperidade vem de Deus para a nossa vida. Não permita que as riquezas ou a busca delas o impeçam de buscar a Cristo. Então, às vezes, nós perdemos tempo demais, damos prioridade para aquilo que temos, para aquilo que somos, para a riqueza que temos. Passamos a nossa vida toda buscando por essa riqueza. E aí a gente, às vezes, é impedido de buscar a Deus e conhecer a Deus verdadeiramente. Então vamos ter cuidado, porque a Bíblia nos fala, lá no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 17, a história de um jovem rico. E assim diz a palavra do Senhor. E pondo-se Jesus a caminhar, correu um homem ao seu encontro. Ajoelhou-se e perguntou-lhe: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão o próprio Deus. Sabeis os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não destruirás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha juventude. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tem, dar aos pobres e terás um tesouro no céu.
Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muita propriedade. Então entenda uma coisa, esse jovem aqui, ele sabia que ele tinha que obedecer, ele obedecia os mandamentos, ele se achava um jovem bom, mas, porém, a riqueza que ele tinha era maior do que o amor de Deus. Observe que Jesus fala para ele que uma coisa faltava, que ele vendesse tudo que tinha, desse aos pobres e seguisse a Jesus. E aí ele se retira dali triste. Por quê? Porque ele tinha muita propriedade e ele não quis se fazer das suas propriedades. Então, olha o que ele fala aqui para nós. Então Jesus, olhando ao redor, disse a Jesus e aos seus discípulos: quando dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Está no mesmo capítulo, no versículo 23. Deus conta a história do jovem rico e fala do perigo do que é a riqueza. Porque Jesus adverte aqui os seus discípulos dizendo que dificilmente entrará no reino de Deus uma pessoa que tem o quê? Riqueza. Amados, certo dia eu li uma frase assim: o dinheiro muda de mãos. E eu fiquei pensando nessa palavra, nessa frase, e fiquei me certificando de que eles não mudam. Será que o dinheiro também não muda você? A frase que eu li dizia assim: o dinheiro muda de mãos. E isso nos incentiva a achar que o dinheiro também vem para nossas mãos. Mas me fez pensar e me certificar de que se o dinheiro também não muda você. Quantas pessoas nós conhecíamos que eram humildes, que eram pessoas que não tinham toda essa prosperidade material, e quando tiveram oportunidade de ter dinheiro na sua mão, elas mudaram totalmente, elas se modificaram com o dinheiro que tinha. A minha mãe falava uma frase que dizia assim: quer conhecer, dê poder. Quer conhecer verdadeiramente quem é, dê dinheiro. Então, amado, vamos nos certificar nessa manhã o que tem sido a nossa prioridade. O que nós temos buscado? Se as pessoas dizem que você é um sucesso na vida financeira, você deve trabalhar também a sua personalidade, para que você não venha dar mais importância ao dinheiro do que às coisas de Deus. E que nós possamos nessa manhã, que Deus possa ter essa opinião sobre as nossas vidas e que nós possamos ter entendimento do que é a verdadeira riqueza, do que é a prosperidade de Deus para a nossa vida. É o que Ele tem para nós. E se nós estamos prontos para receber essa prosperidade que vem do céu, que é o tesouro que o mundo não tem, que o mundo não dá, que riqueza nenhuma nos dá, que é a vida eterna. Muitos têm muita riqueza, muitos têm muito dinheiro, mas eles são pobres de alma, são pobres na alma. Eles podem ter dinheiro, padrões, riqueza, mas eles são terrivelmente pobres de alma. Ou você pode ser pobre de bens materiais, mas você tem uma vida rica em abundância com Deus. Então vamos ter cuidado, amado, que nem sempre a prosperidade é ter essa riqueza toda. O que adianta ser rico, rico, rico e ser como esse jovem que deu prioridade para o seu dinheiro e não quis o tesouro no céu. Amado, às vezes ter tanto dinheiro traz pobreza na alma. E não é isso que Deus tem para nós. O significado da riqueza, da prosperidade de Deus é a gente ter paz, é a gente deitar no travesseiro, como diz o Salmo 4, dormir, é a felicidade, a abundância, a alegria, é a gente ser próspero para a vida eterna. Você pode ter muitos bens materiais, como tinha aquele jovem rico, mas você não vai ter o tesouro do céu se a gente não der prioridade para as coisas de Deus. Você pode ter uma distorção do que é a riqueza. E a história do jovem rico, ele totalmente nos relata isso. E no próximo versículo, no 22, Jesus vem dizendo: então Jesus olha ao redor e diz aos seus discípulos: quanto dificilmente entrará no reino do céu uma pessoa que tem riqueza. Que nós possamos hoje ter um entendimento
que Deus, Ele é a nossa prioridade. O homem se entristeceu porque ele era dono de muitas propriedades. Isso motivou uma lição aos seus discípulos para Jesus nos ensinar nessa manhã. E Jesus nos ensina essa lição novamente dessa manhã. A palavra de Deus diz que dificilmente um homem rico entrará no reino de Deus. Não que Jesus seja contra a riqueza, não é isso que eu estou falando. Porque ele diz que o melhor mel, o melhor trigo, o melhor pão é para aqueles que adoram em espírito e em verdade. E a questão é que ele sofre por qualquer coisa que valorize mais do que ele. Então, tudo aquilo que valoriza mais a Deus, nós estamos dando prioridade para isso. A palavra de Deus que aonde está o nosso tesouro, ali vai estar o nosso. Aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Esse jovem, ele poderia conhecer os mandamentos, ele poderia ser um bom homem, mas o coração dele estava na sua riqueza, nas suas propriedades, naquilo que ele possuía. E Jesus, ele vem nos alertando, como ele alertou os seus discípulos, ele nos fala nessa manhã, por sermos seus discípulos, que nós não venhamos valorizar nada mais do que ele. Amados, enquanto Jesus foi importante na nossa vida, nós não vamos valorizar o que ele merece. Jesus, ele não é importante. Importante é você ter condições, é você pagar suas contas, é você ter como se vestir, se calçar, se alimentar. Não faça de Jesus numa lista de importância, porque ele não é importante. E ele se entristece quando nós só damos importância para ele. Jesus, Deus e o Espírito Santo, eles têm que ser prioridade na nossa vida. Observe que esse jovem, ele se entristeceu, porque ele tinha muitas propriedades e ele jamais faria isso. Então, Deus, ele se entristece quando nós valorizamos mais os bens do que a ele. Quantos de nós, amado, éramos fervorosos, líamos a palavra, íamos para a igreja, não só de um domingo, não éramos só crente domingueiro. Deus começou a te abençoar, você começou a prosperar, você começou a ter dinheiro, agora você tem um carro, agora você tem uma casa e você nem vai mais na igreja, nem para agradecer aquilo que ele te deu, nem para buscar a presença de Deus. Cuidado, amado, porque às vezes nós estamos dando mais importância para o que temos, para pessoas, para o trabalho, para o dinheiro. Quantas pessoas oraram para Deus, Deus deu o marido e agora essa pessoa botou o marido em primeiro lugar e olha mais para o marido do que para a igreja, não vai mais na igreja, não vai mais buscar a Deus. Cuidado, amado. Deus, ele vem com resposta para a nossa vida, o que tem sido prioridade para nós. Será que nós temos riqueza, nós temos dinheiro, nós temos a prosperidade desse mundo, mas nós estamos perdendo o tesouro que é o céu, que é a vida eterna? Deus te abençoou, Deus te prosperou, mas não é para você sair da presença dele. Se Deus te abençoou, prosperou a tua vida, é para você ser grato a Deus, é para você buscar a presença de Deus, é para você botar ele em primeiro lugar na tua vida. Amados, a palavra de Deus diz que nós podemos trabalhar duro e ganhar dinheiro, mas quando essas coisas se tornam a principal ocupação da vida, Jesus deixa de ser prioridade. Ah, meu irmão, cuidado. Deus está falando com pessoas nessa manhã que ele já deixou de ser prioridade, faz tempo. Então, quando a gente trabalha, dá duro, busca o nosso dinheiro, é errado? Não, isso não é errado. A palavra de Deus diz que cada um é digno do seu salário e que nós vamos comer do suor do nosso rosto. Mas entenda uma coisa, Deus está nos alertando para aquilo que a gente está dando prioridade. Deus está mostrando para você que muitas vezes, amado, nós damos mais importância ao trabalho, ao dinheiro, a pessoas, à prosperidade do que a Deus. E isso entristece o Senhor, porque Ele vem falando para nós que quando essas coisas acontecem, se tornam a principal ocupação da nossa vida, Jesus deixa de ser a nossa prioridade. Colocarmos ele em primeiro lugar em nossa vida é segredo para a verdadeira prosperidade. Então, qual é o segredo da verdadeira prosperidade?
é buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e Ele, o Senhor teu Deus, vai acrescentar todas as vossas necessidades. Ele fala isso para nós no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 31. Então, o segredo da prosperidade, o verdadeiro segredo da prosperidade é buscar Jesus em primeiro lugar. Ele é prioridade. Ele tem que ser a nossa prioridade na nossa vida. Nada de orar por riquezas ou prosperidade, embora receba diariamente uma quantia de abundância de bênçãos espirituais que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor venha nos ajudar a ser sempre rico em obediência e amor. É isso que é a verdadeira riqueza. Sermos ricos em obediência, em amor a Deus. Buscar primeiramente a Ele. Ele ser prioridade na nossa vida. Não permita que as riquezas ou a busca dela impeça você buscar a Deus. Não permita isso. Porque às vezes, amada, a gente busca tanto as riquezas humanas, as riquezas materiais, e nós não buscamos o tesouro do céu, que é a vida eterna, que é o direito de termos o tesouro no céu. Não ponha a riqueza como prioridade para a sua vida, coloque Deus. Esse é o princípio da verdadeira sabedoria. Deus está acima de tudo, acima de todas as coisas. E não te importa, amado. Deus, ele vai te dar bênçãos suficientes. Para quê? Para você ser abençoado todos os dias da tua vida. Então não te preocupa em buscar a riqueza desse mundo. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Tenha bens, tenha seu conforto, tenha o melhor para você, tenha. Mas eu quero te dizer uma coisa, a verdadeira prosperidade o segredo da verdadeira prosperidade é colocar Deus em primeiro lugar em todas as coisas. Tem pessoas que elas colocam tantas coisas no lugar de Deus. Elas compram um carro, elas colocam o carro no lugar de Deus, elas não vão mais para a igreja agora, elas não buscam mais a presença de Deus, porque no domingo ela está lavando o carro para ir passear, ela vai passear, ela esquece, amado. O verdadeiro segredo da prosperidade é botar Deus em primeiro lugar. Que você possa ter aprendido isso nessa manhã. E aí sim, você vai ter a verdadeira prosperidade de Deus, que é você ter paz, que é você ter alegria, é que você ter o fruto do Espírito, é você sim ter os bens materiais dados por Deus, porque Ele é prioridade na sua vida. Não se esqueça que João 10,10 vem dizendo que Jesus veio nos dar vida e vida em abundância, vida plena. Então essa abundância, essa riqueza é para você, mas para você que entendeu que a verdadeira prosperidade é botar Deus em primeiro lugar. E aí você vai viver uma vida em abundância. E Deus suprirá todas as vossas necessidades de acordo com a sua gloriosa riqueza. De acordo com o quê? Com a sua gloriosa riqueza. Ele traz para você nessa manhã essa prosperidade que vem do céu para a tua vida. E quando nós confiamos em Deus, quando nós acreditamos em Deus, Ele lhe dará bens e riquezas. E Ele vos capacitará para que você venha desfrutá-la de toda sorte de bênção, de todo o tesouro do céu que Ele deposita hoje para a tua vida. Hoje Deus vem trazendo a resposta para você que tem trabalhado tanto, que você tem buscado tanto e você não tem conseguido prosperar. Quantas pessoas trabalham e não prosperam? Quantas pessoas buscam e trabalham demais e buscam demais e não são prósperas? Deus veio com resposta para você hoje nessa manhã. Quer prosperidade? Quer prosperar? Coloca Ele em primeiro lugar. O princípio da prosperidade é colocar Deus em primeiro lugar da nossa vida. Que essa palavra possa ficar no teu coração nessa manhã. Que essa palavra possa ter sido resposta de Deus para a tua vida. Que nós trabalhemos sim, que nós nos esforcemos sim, que nós venhamos buscar os bens materiais sim, mas desde que Deus, Ele venha estar sendo prioridade na nossa vida. Confie em Deus, amado. Confie em Deus e não nas riquezas. É o que está escrito nessa blusa. Confie em Deus e não nas riquezas. Essa blusa é da santidade. E eu estou hoje
divulgando, né, a Búzios da Santidade. Eu estava ontem, vou estar hoje, eu acredito que a semana toda. Então, confie em Deus e não em riquezas. Porque quando a gente confia em Deus e não na riqueza, não nos bens que nós temos, nós colocamos Deus como prioridade da nossa vida. E aí sim, nós não vamos correr, dar murro, como é que a minha mãe fala? Dar murro em ponta de faca, mas nós vamos estar prósperos de tudo aquilo que é a riqueza do tesouro do céu para a nossa vida, amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã, que você possa ter a paz de espírito, que você possa ter a prosperidade que vem de Deus e que a riqueza de Deus esteja sobre a tua vida, os bons tesouros, e que você possa ter essa vida em abundância, que é o que nós temos, é o que Deus tem para a nossa vida, amém? Nós vamos orar. Pai amado, Pai santo, obrigada por mais um pão diário, obrigada pelo ensinamento, pela palavra, obrigada, Senhor, por nos ensinar que Tu tem que ser a prioridade na nossa vida, que a verdadeira prioridade é buscar o Senhor em primeiro lugar, e que o Senhor possa acrescentar na vida desse homem e dessa mulher, Pai, pois eu libero como palavra profética tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que ele precisa, que as riquezas e o bom tesouro de Deus esteja sobre a vida de cada um que hoje assiste e aqueles que ainda vão assistir. Que Deus nos abençoe nessa manhã e que nós venhamos ser próspero de alma, próspero de paz, próspero de felicidade, próspero das riquezas de Deus e próspero dos tesouros dos céus, porque Ele diz hoje nessa manhã que as janelas dos céus estão abertas para você e que você possa nessa manhã receber a prosperidade que vem do alto. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja contigo e que a graça do Senhor seja a tua prosperidade. Fique com Deus, que Deus nos abençoe grandemente e que nós possamos amanhã receber mais um alimento espiritual diariamente para a nossa vida. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fique com Deus.